do Maná do Céu para você. Bom dia, Maná de hoje, muito mais do que pensamos ou imaginamos. Eu vou estar lendo lá em Êxodo 34:10. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, 34:10 de Êxodo. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Hoje, quando o Espírito Santo falou, né? Nem o que pensamos ou imaginamos. Aqui fala de promessa do Senhor, né? Aqui é uma promessa do Senhor, ele está fazendo uma aliança, né? Aqui foi quando Moisés foi lá com o Senhor falou para Moisés se preparar lá da segunda, que ia entregar as segundas tábuas lá da lei, né? Dos mandamentos, e foi quando Moisés lá se prostrou, né, quando estava na presença do Senhor, e foi quando ele pediu para o Senhor continuar com eles, né, que não teria sentido que depois que ele teve a presença do Senhor, ele pediu para o Senhor continuar com ele, né, não teria sentido sem a presença do Senhor, e foi quando o Senhor fez uma aliança. Aqui fala uma aliança contra a infidelidade, né? Fez um pacto com Moisés, né? E aqui Deus está falando o que pra gente? Né? De uma promessa para nós também, né? Então ele fala aqui, ó, então diz: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas. Então ele faz uma e aí, né, pensando, né, como que é uma aliança? Fala de um casamento, de um compromisso, porque ele fala aqui, ó: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Aí ele fala, né? Farei maravilhas que nunca fizeram. Ou seja, lembra, o que o Senhor nos dá é algo único, né? E é algo assim que nunca se viveu, né? É algo diferente, é algo que vai falar, nossa, é Deus, né? Não é cópia, não é cópia. Deus, o que ele faz é, ó, ele fala aqui, ó, que maravilhas que nunca fizeram em toda a terra, e nem entre nação alguma. Tremendo, né? De maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor. Ou seja, no meio que a gente está, as pessoas vão ver a obra do Senhor. Porque coisa terrível que eu faço contigo. É tremendo isso, porque é coisas que o Senhor faz, né? E quando ele fala aqui, né? Muito mais do que pensamos. Às vezes a gente imagina, né, pensa em algo assim, mas o Senhor está falando. E quando o Senhor nos dá uma promessa, a gente começa a imaginar como será que vai ser, só que depois a gente é surpreendida, porque é muito mais do que a gente imagina ou pensa, né? E quando ele fala aqui, né, que a gente pensa e depois, ó, primeiro quando vem a promessa, ou quando a gente começa a pensar em algo, a gente começa primeiro pensando coisas assim, vai falar, ah, é muito para mim isso daí, né? E todas as promessas do Senhor é exatamente como ele está falando aqui. É grande, é algo novo, é algo assim que vai as pessoas falar, nossa, e aí é onde a gente vai falar, foi Deus, e aí não tem dúvida, o que Deus faz a gente não tem dúvida que é Ele. Então, e a promessa dele, né, quando ele falou, né, muito mais do que, muito mais, ó, fala de quantidade e fala do quê? Que não é o que a gente nem pensa e nem imagina. Às vezes eu falo assim, né? Às vezes a gente até perde tempo, porque mas o Senhor quer que a gente pensa, que a gente sonha, só que depois ele vem e nos surpreende. Mesmo que ele fala que é uma promessa, né? Mesmo quando ele entrega uma promessa pra gente, é tipo uma expectativa. Mas depois, na hora que ele nos entrega, a gente é surpreendido. Porque o Pai, ele nos revela, mas não totalmente, né? E ele vai nos preparando. E aqui, quando eu fiquei pensando, que dia que é hoje, né? Iniciando a semana, hoje é dia 10. E aí, falando, né, aqui, falando de uma aliança que ele fez com Moisés. É a mesma coisa, a aliança que ele faz conosco. Do quê? Dos 10 mandamentos, né? Da gente estar praticando os princípios de Deus, vivendo a palavra, cumprindo, obedecendo, fazendo a vontade dele, né? Renunciando.
E aí quando, né, eu penso, Êxodo, para mim é quando o Senhor está falando assim, você tem feito com êxodo, com excelência. E reafirmando, porque aliança é um compromisso, né? É um compromisso de fidelidade. Quando a gente tem uma aliança, é um compromisso. Imagina um compromisso aqui na terra, mas um compromisso com Deus. Né? Não pode romper. E como que a gente rompe, como que a gente perde? É pecando, fazendo o que desagrada a Deus. Né? Quando a gente sai fora do caminho, quando a gente começa a fazer tudo que a nossa carne, né? Tudo que a nossa carne quer, a gente começa a fazer o que desagrada ao Senhor. E aí é onde a gente é infiel, é onde a gente rompe, né? É onde a gente tem que ir lá, voltar, se arrepender, reconhecer, arrepender, pedir perdão para Deus, né? E voltar de novo, falar, Jesus, me perdoa, eu errei. Por isso que a gente tem que estar todo dia reconhecendo que nós somos falhos, pecadores, mas estar todo dia ali tomando aquele banho, lembra do vídeo que eu gravei aí? Fazendo aquela limpeza com o Senhor, falando, Senhor, me lava, me purifica e me ajuda, né? E aí o Senhor nos coloca de novo a viver, né? Nos leva a viver de novo, lembra? Até a gente ir para a eternidade, nós temos que estar praticando. Mas enquanto a gente não vai para a eternidade, nós vamos ganhando presente. São as promessas, as bênçãos, tanto celestiais como presente aqui no natural. Então, os presentes espirituais é o que? É o conhecimento, é o profundo que o Senhor nos revela, é as experiências que Ele nos leva a gente viver, os sinais que Ele nos mostra. E aqui na Terra são as bênçãos materiais, né? Aí é onde a gente desfruta aqui na terra, mas até a gente ir para o céu nós vamos ser abençoados, são as promessas do Senhor. E a promessa maior, né, que essa que nós nem imaginamos, nem pensamos, não sabemos nem como é. Temos uma noção pelo que fala a palavra, mas a gente não imagina, a gente não sabe mesmo o que é, como vai ser, né? É a eternidade, que é a salvação. Então essa promessa aí... E quando fala, né, da aliança, o Senhor já está nos preparando para a gente permanecer, ficar firme com Ele até a gente ir para o céu. Né? Aqui é Jesus nos falando, né, da aliança que tem conosco. Quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, né, se rendeu, né, foi lá e falou, não, eu quero minha vida. E nisso entregou mesmo a vida e está cumprindo os princípios do Senhor, né? E o Senhor vai entregando as promessas, vai reafirmando a aliança. Né? É o voto, lembra? O casamento, cada ano vai reafirmando, né, a aliança que tem com a pessoa, não é? Um compromisso. É a mesma coisa o Senhor, Ele vai nos entregando presente, Ele vai nos falando, vai nos levando a viver coisas grandes, vai nos levando a viver, e tudo isso faz parte do quê? Cumprindo o propósito que Ele tem para cada um de nós, que também é o plano maior, né? Que é levarmos nós a morarmos na eternidade. Jesus, Ele está só nos levando a cumprir o propósito, como Jesus também cumpriu o propósito aqui na Terra. Jesus está nos levando a cumprir o propósito, para quê? Para a gente um dia morar no céu com o Pai, com Deus, né? E aí quando eu fiquei pensando, ó, 10 mandamentos, esse mês, qual é? Mês 11, ou seja, os 10 mandamentos, início. Por quê? Isso de novo, né? E o Senhor já falou aí do novo. E aí, vamos lá. Então, Êxodo, né? Com Êxodo, né? O Senhor tem visto a gente ali, né? E aqui é o Senhor falando, continua com Êxodo, né? Que com o Senhor nós temos que fazer o melhor. E quando ele leva ali ao 34, o que é o 30? O 30 fala do quê? Fala do sangue de Jesus, que é só pelo sangue de Jesus mesmo, né? Pela graça. E o 4? O 4 fala de algo que o Senhor está nos entregando, que é algo que é para a gente governar. É algo que o Senhor tá nos falando assim, ó, tô te dando, tô confiando na sua mão, tô fazendo uma aliança com você, tipo um contrato, né? E a gente não pode romper. Mas através disso nós vamos viver bênçãos, vamos viver coisas grandiosas e maravilhosas que só Ele tem. E aí foi quando eu fiquei maravilhada e falei, Senhor, é tremendo, né? Porque o Senhor, só de saber que nós já estamos caminhando com a Tua presença, né? Que aqui Jesus deixou o Espírito Santo para nos guiar. Eu falei, Jesus, muito obrigada. Só tenho que agradecer. Mas ainda falar que a gente vai ainda receber bênção, né? Que coisa que a gente nem imagina, que é coisa que a gente está pensando, mas a gente nem imagina como que é. É bênção demais. A gente só tem que agradecer, né? Então, que o Espírito Santo continue falando no seu coração,
sabendo, fala, não, meu também, que essa semana a gente está iniciando já com uma expectativa de coisas maravilhosas e sabendo que a gente está fazendo uma aliança, né, com o Pai. Né? Jesus está firmando a aliança que ele tem conosco, a aliança da salvação, a aliança da entrega, e é assim mesmo, né? Levando a gente a entender que coisas grandiosas, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que continuar praticando a palavra, vivendo os princípios de Deus, para a gente continuar, até para a gente desfrutar de tudo que o Senhor vai nos dar. Então a gente está, aí eu falo, né, todo um processo, né, tudo a gente está vivendo um processo. Então que o Espírito Santo continue falando, né, e que nós possamos já estar atentos, vendo os sinais do Senhor e desfrutando de todos os momentos, de todos os detalhes, né, que o Senhor ele vai falando nos detalhes. Mesmo falando que é grandioso, ele vai nos entregando nos detalhes, até porque se entregar de tudo a gente nem está preparado, então ele vai nos levando a viver tudo que ele tem para nós, e tudo é glória, né, a gente sabe que tudo vai mostrar a glória dele. Então que sejamos já, né, atentos à voz, né, e vigiando, porque ao mesmo tempo que o Senhor está falando pra gente, o inimigo, né, ele vai tentar, porque ele não quer que a gente seja abençoado, ele não quer que a gente viva as bênçãos nem as promessas. Então, qual é o papel dele? É tirar a gente do caminho. Que o Senhor continue falando mais e mais ao meu coração e ao seu, amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer, dizer que tu és bom, digno de toda a honra, de toda a glória. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor nos dar mais um dia para a gente poder viver e desfrutar de tudo. É que o Senhor está dizendo, ó Pai. É muito mais do que a gente pensa ou imagina. Senhor, que nós possamos, ó Pai, estar olhando para Ti. Sabemos, Pai, que o Senhor tem grandes promessas para nós. Mas que nós possamos, ó Pai, saber que aqui, Senhor, o Senhor está selando um compromisso conosco. Nos fazendo uma aliança, Pai, para que, Senhor, a gente possa viver tudo. O Senhor é um Pai tão maravilhoso que o Senhor nos fala, nos leva, Pai, e nos entrega presente para Te servir e continuar Te servindo. Porque o desejo do Senhor é nos abençoar, mas de um dia, Senhor, nós estarmos tudo junto com o Senhor, morando, Pai, na eternidade. Pai, que nós possamos lembrar que o Senhor está nos entregando, ó Pai, uma promessa, mas também fazendo um compromisso conosco. Que nós possamos, ó Pai, ser fiel a Ti, honrar, Pai, esse compromisso contigo. E saber, ó Pai, que tudo vem de Ti, que nós possamos estar todo o tempo sabendo, ó Pai, que tudo que vamos viver, Pai, é grandioso, mas que possamos mostrar que é tudo para a Tua glória e que é do Senhor. Porque tudo vem de Ti, Pai. Pai, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos dê, Pai, renovo, para que nós possamos, ó Pai, saber que o Senhor fala nos detalhes, que nós possamos ver os sinais, ó Pai, que todo, Pai, levante do inimigo para tentar nos roubar, tirar a gente, Pai, do caminho, para a gente não viver, Pai, que ele seja, ó Pai, repreendido na autoridade que é no Seu nome, no nome de Jesus. Pai, que nós possamos lembrar que toda entrega, Pai, a renúncia. Senhor, a nossa parte também, que nós possamos lembrar, Pai, que há uma fidelidade, mas que o Senhor já é fiel conosco. O Senhor sempre foi e sempre será fiel. E que nós possamos também ser fiel a Ti. Não esquecer a hora que recebemos, ó Pai, do que o Senhor está nos dando, Pai, nos levando a viver. Mas sim, lembrar que há, Senhor, um pacto aqui contigo, de que nós possamos, ó Pai, viver e contemplar, Pai, multiplicar, dividir, compartilhar, Pai, e te honrar, dizendo que é somente através de Jesus que vivemos todas as coisas. Obrigada, Jesus, porque sem Ti nós não estaríamos vivendo nada e não estaríamos vivendo e nem recebendo nada. Mas o Senhor fez tudo por nós, morreu na cruz, para que nós possamos estar aqui também participando de uma aliança com o Pai. Muito obrigada. Eu já te louvo e te agradeço por esse dia, por essa semana e te peço, continua nos protegendo, porque nós sabemos que tudo está no Teu controle, que possamos confiar completamente. Assim é minha oração. Eu te louvo e te agradeço, no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilha, dá seu like e abençoe as vidas. Tchau.